Tudo bem? Flávia, sejam bem-vindos para mais um encontro aqui, um bate-papo sobre saúde emocional. Tudo bem, Maurílio? Nê Teixeira, bom dia. Rita, tudo bem, Rita? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deixa eu já colocar aqui o tema. Luci, Marcos Teles, Gislaine, Andréia, tudo bem, Andréia? Deixa eu colocar aqui o tema, doenças emocionais, muito bem. Aguardando o nosso querido Irã Paulo entrar. Tudo bem, Renata? Como vai você, Renata? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Essa é uma música meio quase psicanalítica, né, gente? Porque vem a pergunta como vai você? Eu preciso saber da sua vida. É quase uma música que propõe associação livre de ideias. Não é verdade, Andréia? Renata? Andréia também já está por aqui. Cíntia, Isabelle. Olha o Denis, fala, Denão. Tudo bem, meu amigo? Deixa eu ver quem mais está por aqui. Fernandinha. E aí, Fê? Amigo Irã. Aguardando o Irã chegar para a gente conversar. E tudo bem, Silvana? JP. Aguardando. E aí, gente, como vocês estão passando aí esse tempo de pandemia, de isolamento, de quarentena? Escrevam aí. Sucabala, deixa eu ver quem mais. Vera Lúcia, tudo bem, Vera? Ó o Flávio. Flávio, não me faça, Flávio. Flávio e Irã, eu vou botar eles de castigo, viu, gente? Meu, mas nem vou contar pra vocês, porque é muito triste isso. O Irã já chegou por aqui. Já tô chamando ele para vir participar aqui do nosso papo. Débora Lamas, tudo bem, Débora? Olha aí o nosso amigo aí, ó. Tudo bem, Irã Paulo? E aí, povo? Como estão? Tá cortando a sua cabeça, mano. Acho que se você subir um pouquinho a câmera vai ficar melhor. Eu acho que eu vou abaixar o meu banco. E, ó, a tecnologia aí tá pesada, hein, cara? Flávia, tem dias que bem, outros dias com muita ansiedade. Vamos falar sobre ansiedade hoje, Flávia. Muito bem, gente. Aguardando aqui mais pessoas entrarem, chegarem, não é? Hoje será esse bate-papo com o nosso querido Irã Paulo, que é psicanalista, também é um dos professores do NBP, Núcleo Brasileiro de Psicanálise. Como o Flávio é falso, né? Bom dia, Irã, bom te ver. O que você pensa, né? É cada uma que eu sou Mas eu obrigado, ri assim viu? não, Flávio, aqui. Não faz eu rir assim não. Eu vou te cara de pau, né? Mas, inclusive, Maurílio, o Flávio tá mais para nota de R$ 3, viu? Mas é que eles já se viram hoje. Eles já se encontraram hoje, e aí, bom te ver. E a gente estava bagunçando, né, entre a gente, então é isso. É tipo piada interna, né? Mas olha só, o Irã, ele é um dos professores aqui do NBP. No momento, para a turma de formação em psicanálise, de terça-feira, ele está ministrando o módulo
de psicopatologia e psicossomática, né? Um tema extremamente importante, especialmente para os dias atuais, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas psicopatologias, sobre doença psicossomática, a diferença de uma conversão histérica para uma doença psicossomática, quais são as doenças emocionais do momento e da época que mais tem acometido as pessoas em quarentena, não é? Então, já para a gente começar esse papo, quero já abrir um convite a você que tenha interesse de assistir uma aula totalmente gratuita aí do nosso curso de formação em psicanálise. Hoje, a partir das 19 horas, o Irã estará ao vivo ministrando essa aula, tá? Então não perca, gente. É muito, muito importante. A Tati também já chegou por aqui, fisioterapeuta. Muito bem, Irã. A gente tem ouvido muito as orientações da OMS, do Ministério da Saúde. Hoje já nem tanto do Ministério da Saúde, aí, bom, mas isso é outro assunto. Mas da OMS, em relação aos cuidados com lavar as mãos, não colocar a mão no rosto, utilização de máscara, isolamento social, né? Esses cuidados, né, com o físico, com o corpo, com aquilo que a gente vê. Mas a gente não ouve muito sobre os cuidados com a mente humana, né? Com a saúde emocional, com a saúde mental. E a gente já tem visto números assustadores, né? De aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de internação em hospitais e clínicas psiquiátricas, não é? Desde o início da pandemia. Então, queria que a gente começasse com você, enfim, né, falando e se apresentando, se você achar que deve mais um pouco, a importância de olhar para a saúde emocional. Bom dia a todas, a todos, né, que estão assistindo a live. Sou o Irã Paulo, já fui apresentado pelo Aurélio, mas eu acho que o interessante da live é que as pessoas vão chegando e por vezes é legal repetir algumas coisas, né? Como psicanalista, eu tenho observado algumas questões relacionado ao momento que a gente vive, né? Esse momento de pandemia. E é realmente muito, muito interessante a gente perceber que a saúde mental, a saúde emocional, ela nunca foi colocada como algo essencial, né? Ela sempre foi deixada para um segundo plano. Quando der, eu vou lá e cuido. Ou até pior, né? O dia que eu surtar, o dia que eu tiver um problema, que seja um problema que fuja do meu controle, que eu acho que eu tenho controle, né? Sim. Aí eu procuro a ajuda de um especialista, de um profissional que me ajude a cuidar da mente e da minha saúde emocional. É muito interessante o que você disse. Ontem mesmo eu estava conversando com meu irmão e falando sobre isso, né? Que é muito importante todo esse cuidado que a gente tem com relação à nossa exposição, né? Diante desse vírus, ao contágio, né? A disseminação desse vírus, o que é uma responsabilidade de todos nós. Só que também é muito importante o cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional. Não só por conta da pandemia, né? Acredito que talvez a gente até aprenda, né, um pouco mais também com esse momento a falar ainda mais sobre esse cuidado, mesmo depois que tudo isso passar. Porque até eu falo por mim, né? Muitas vezes talvez falta um pouco de colocar esse assunto sempre em pauta, sempre né, em discussão, do quanto que a gente tem se cuidado, do quanto que a gente pode se cuidar, né, da nossa saúde mental e emocional.
Então a gente percebe que esse momento é como se fosse um espremedor de laranja espremendo a gente, assim. E Sim, aí vai sair um caldo que a gente não sabe qual que é esse caldo, né? Então, é, esse isolamento social, as dificuldades que surgem diante de não poder ver quem você gostaria de ver, de não poder ir onde você gostaria de ir, né? Todo esse movimento impeditivo, digamos assim, que nos aperta, digamos assim, é, traz uma consequência na nossa saúde mental, né? E é muito direto, assim. A gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre fobia, a gente sim. fala sobre pânico, a gente fala sobre uma série de psicopatologias que a gente vê que nesse momento tem crescido, né? Já tem alguns dados de pesquisa, né? Até na página do NBP foi publicado, né? Na semana passada, É. uma matéria falando sobre isso. Então, assim, é um momento onde é importante a gente conseguir olhar com seriedade para esses cuidados também. Além dos outros cuidados que a gente já tem, também os cuidados com a saúde mental e com a saúde emocional. E você falou, cara, sobre essa coisa da contaminação, né? Uhum. E falando de doença emocional, e falando de doenças psicossomáticas, de Uhum. doenças psicopatológicas, a gente pode dizer que está existindo uma certa contaminação mental e emocional que está adoecendo as pessoas? Você enxerga algum tipo de contaminação assim, cara? Sim. Além do Covid-19, lógico. Uhum. O Covid-19, essa pandemia, né, ela desperta algumas questões, além da patologia que ela instala, né, com os problemas respiratórios, chegando ao Sim, óbito. Ela desperta algumas questões psíquicas, né, e, e o mais curioso é que algumas questões coletivas também, né, muito foi falado no início, né, antes de ter aí decretos e orientações de isolamento social, sobre uma histeria coletiva, né, sim. sobre, enfim, um exagero, ou a falta de cuidado, ou o Nós excesso de ouvimos até, né, cuidado. Irã? Meu, assim, domingo agora a gente ouviu, enfim, alguém dizer que o Brasil está vivendo uma neurose, né? Sim, e pessoas totalmente não apropriadas do termo, Pois, né? pois é. E eu acredito que, como psicanalistas, a gente também, não defendendo a psicanálise, até porque ela não precisa disso, Não, mas eu sim, acredito que no sentido de informação, é legal a gente dizer o que é a neurose, né? sim. E sim, vivemos um momento de muita neurose, né? Mas dizer que a Covid, né, o medo que se tem de sair de casa, isso, aquilo, outro, Os é uma cuidados, neuro... né? os cuidados são neuroses, é um pouco não, é muito equivocado dizer isso, né? Claro que assim, existem vários tipos de neurose, né? Sim, E uma neurose que a gente vive hoje é uma neurose atual, que é sim, uma neurose provocada por algo que existe, né? Não estamos falando de uma neurose do campo da fantasia, estamos falando de uma sim, neurose provocada diante de um fato real, que é o risco que sim. existe. Então, é uma Que, aliás, neurose, que já mas não é matou uma mais de 11 neurose. mil pessoas, né? Pois é, e vai matar mais, Mas, infelizmente. sim, sim. Inclusive, diante das medidas que a gente tem tomado, né? É, e aí é interessante porque quando a gente fala da neurose atual, a gente fala sobre essa dificuldade de adequação à realidade imposta, né? Porque quando a gente fala sobre neurose, a gente fala sobre um conflito interno
que existe entre desejo e realidade. Então eu quero algo, só que a realidade me impede de ter isso que eu desejo, né? Então o que que hoje o brasileiro quer, né? De forma geral. Hoje o brasileiro quer, eu acho que como qualquer outra nacionalidade, que não exista mais esse vírus Sim. e que a gente possa voltar a ter uma vida como antes, né? Não vou dizer normal, vou dizer Viver como o antes. ID. Que é fazer o que quer, que é sair de casa para ir trabalhar, ou sair de casa para namorar, ou sair de casa para beber, enfim, ter a liberdade de circular com o ID, né? Ter a liberdade de fazer aquilo que se deseja. Então, quando o ser humano é confrontado com esse choque de realidade, ali se cria uma neurose, né? Agora, Sim. quando eu falei sobre a neurose atual, que é uma neurose criada através da realidade, é justamente isso. Nós estamos impedidos e limitados de algumas práticas, de alguns hábitos, por algo real, não é uma fantasia. E aí eu acho que aí está o ponto-chave, porque parte das pessoas acreditam que é uma fantasia, Sim. e aí entram em uma neurose que não é a neurose atual, né? Então estamos todos neuróticos, né? Mas assim, existem as neuroses que sofrem com a realidade e existe a neurose que acha que não sofre por causa da fantasia. De achar, por exemplo, que isso é só uma gripezinha, né? Sim. Então, assim, é só uma gripezinha, isso eu acho que já chega a beirar a psicose, né? Ou talvez até a perversão, porque, assim, existem dados, por exemplo, o número de mortos que a gente tem, né? Sim. A gente já teve algumas campanhas de vacinação contra a gripe em alguns outros momentos em nosso país, e que mesmo as pessoas que não foram vacinadas, seja lá por qual razão for, não morreram como estão morrendo agora, né? E nessa Não chegou velocidade, né, cara? e que só aumenta, né? Sim. A cada dia. Então, assim, a gente precisa considerar a realidade. E eu acredito que esse é o ponto crucial dessa conversa e talvez de até uma discussão saudável, uma discussão não Sim. briga, né? Claro. Relacionada a acredito ou não acredito, né? É uma Sim. gripezinha, não é? É algo real? Tá matando mesmo? Não tá? E aí a gente começa a perceber que essas neuroses, elas também vão se chocando, né? E a gente vai ficando, mais uma vez, subdividido, que é uma outra neurose. Sim. Então, como eu disse antes, né? É, essa situação dessa pandemia, ela tem espremido como uma laranja, assim, né? E tem saído um caldo, né? Para uns um pouco mais azedo, para outros um pouco mais doce, mas é importante a gente perceber essa diferença entre as neuroses, né? Sim. E aí você falou sobre beirar a psicose e beirar a perversão, que a gente sabe que são as estruturas psíquicas propostas pelo Freud. E eu me Sim. lembro lá para o final dos escritos de Freud, né, das teorias de Freud, quando ele afirma que o mundo não é só povoado de neuróticos, mas que existe um número quase igual de perversos no mundo, né? Uhum. E perverso, para a psicanálise, é exatamente aquele que vai contra a regra, contra a lei, contra a norma, né? Nesse Uhum. sentido que surge a perversão. Sim. Na sua observação, esses movimentos perversos, indo contra as normas, as regras,
a ética, o cuidado com aqueles que estão à nossa volta, né? A gente vê imagens aí na televisão de gente correndo, andando de bicicleta ainda sem máscara, enfim, uma série de coisas aí acontecendo, né? Você enxerga isso como uma perversão de fato? E isso denuncia uma falta de saúde emocional? De fato, denuncia um certo desequilíbrio, né, nessa saúde. A gente pode falar sobre a perversão e sobre a psicose hipoteticamente, assim, né? Então, por exemplo, quando a gente vê essa ideia da neurose de um lado e da perversão do outro, são polaridades extremas, assim, né? E acredito que Freud foi muito assertivo nesse ponto, porque são realmente as condições mais extremas que o ser humano pode estar, né? Então, neurose Sim. é aquele que está diante da realidade e sofre com aquela realidade. Então, ele suporta não suportando, né? Ele passa por essa realidade, mas não suportando ela. E aí ele transforma esse não suportar em angústia, em somatizações, em conversões histéricas e tudo mais. Por outro lado, tem lá o perverso, onde ele também está diante da realidade e ele também não suporta. Tem noção dela. Ou talvez ele nem quer passar por esse processo de suporta ou não suporta. Ele não está nem aí, né? Então, ele sabe da realidade, mas ele se coloca como se não soubesse e vai fazer aquilo que ele quer, né? Entre essas duas figuras, ou talvez até fora, né? Porque aí a gente fala de duas figuras, uma que respeita e uma que não respeita a realidade. Se é que eu posso usar esse termo respeito. Porque o respeito também é relativo, né? A gente também tem a psicose, né? O psicótico, que é aquele que não percebe... Amoral, né? Tem o que se importa com a moral, que é o neurótico, e o que se torna imoral, né? Que é o perverso, que ele fala, meu, eu não tô nem aí, se é certo, se é errado, eu vou fazer e pronto, né? Eu vou, já ia lançar uma aqui, mas não vou polemizar muito. E aí, assim, eu vou fazer o que eu quiser, né? Eu vou dar uma festa na minha casa, né? Um churrasco, e não tô nem aí. Um churrasco. Vou fazer um churrasco na minha casa e vai ficar tudo certo. E, por outro lado, tem o psicótico, que ele não tem noção da realidade e que a gente vai classificar como o amoral. Então, ele não enxerga nem a moral, nem o imoral. O parâmetro dele é criado através de um mundo interno, de um mundo que ele pensa ali. Narcísico, que é psicótico, aquilo, né? Exato. Agora, dentre isso tudo, é muito perigoso, por exemplo, a gente olhar um perfil de um perverso que se faz de psicótico, né? Que é aquela coisa que a gente ouve o povo mais velho falar, fingir demência, né? Que é a pessoa que se faz de psicótico, só que como ato de perversão, porque sabe que a psicose é justificável, né? Sim. Só que a gente acaba percebendo, né, essa relação. Então a gente vive hoje, de forma geral, esse conflito, né? Assim como a gente sempre viveu em outros momentos. Períodos de guerra, divisões de qualquer espécie que seja, desde a escravidão, a outros movimentos humanos que dividiram as pessoas, né? E aí você vai sempre perceber que existem esses perfis dentro disso. Agora, a neurose, que boa parte de nós se enquadra nesse perfil neurótico, ele traz algumas consequências na nossa saúde, justamente por não suportar essa realidade. E essas consequências que eu digo não é a contaminação do Covid-19.
São outras psicopatologias que a gente vai falar aqui, e já até iniciando, como a própria ansiedade, né? Na clínica a gente tem percebido que praticamente todas as pessoas que têm a prática de fazer análise têm trazido conteúdos aí que se relacionam com indícios ou já vivência dessa patologia, né? Ou traços que caminham para essa patologia que é a ansiedade, né? Sim. E esse sintoma, ele vai dizer muito sobre nós, né? Eu queria até que, antes da gente se aprofundar na ansiedade, que a gente sabe que é a base de toda e qualquer psicopatologia, a Lucy, ela fez uma pergunta muito interessante. Lucy, enfim. Lucy 015. Por que que a pessoa, diante da realidade, ela deixa de se cuidar? Que doença emocional é essa? Que pulsão é essa, Irã? Sim. É interessante porque quando a gente vai analisar, né? Quando a gente, como psicanalista, a gente... Mandaram um beijo pro pessoal do SEI Vila Regina, que está acompanhando vocês. Um beijo aí, meu pessoal do SEI Vila Regina. Abraço. Que legal. Legal. Importante, legal, né? Que o pessoal também da área da educação, sim, né? Assistindo a gente, eu acredito que contribui bastante. Inclusive, se quiserem escrever, interagir com a gente, também é legal. Isso aí. Ótimo. Falando sobre essa psicopatologia, essa neurose que faz o sujeito não se cuidar, não se preservar, né? A gente vai olhar tanto para a neurose quanto para a perversão, né? Eu acho legal a gente considerar talvez o sujeito neurótico com traços de perversão, só que a gente precisa levar em consideração o que Freud teoriza como pulsão de vida e pulsão de morte, né? Essa pulsão de vida e pulsão de morte vai falar muito sobre alguns movimentos inconscientes que o sujeito tem, sim, no seu comportamento, no seu sentimento e pensamento, relacionado a uma agressividade contra si, né? Tanto que no início Freud teorizou a pulsão de morte como uma energia de agressividade, né? E a gente percebe esse movimento, e não é um movimento que ele é total predominante, desde que você consiga perceber isso, e um dos caminhos para que você possa perceber isso é a própria análise, né? A própria, sim, terapia. Até porque todos nós vivemos essa dialética dentro de nós entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. A gente pulsiona essas duas energias o tempo todo. Mas muito do que se diz respeito à agressividade contra o sujeito, a própria culpa que traz ali autossabotagem, uma autodestruição, né, pelo sujeito estar em pulsão de morte. E aí a gente precisa, caso a caso, tentar entender de onde vem, né, qual que é a origem desse sentimento, para que ele possa estar se colocando, e nesse caso atual, colocando também outras vidas, né, em um risco. Cara, e assim, a pulsão de morte, ela tem a seu serviço a pulsão de vida, né? E a gente vê isso lá, o que o Freud, ele propõe. Deixar de fazer aquilo que eu quero, como eu quero. Porque, para muitas pessoas, viver é só ter prazer o tempo todo. É fazer, é ser feliz o tempo todo. Existe uma certa imposição da felicidade, onde eu tenho que ser feliz todo o tempo. Então eu tenho que ter prazer o tempo todo. E para mim isso é vida, não é? E aí a gente vai se deparar com aquilo que a gente
entende como o princípio da realidade, onde nem sempre é possível a gente ter prazer e nem sempre é possível ser feliz o tempo todo. Não fazer aquilo que eu quero, quando eu quero, leva a pessoa à ansiedade? Quais são as razões ou qual a causa, as causas da ansiedade? Que possivelmente a maioria das pessoas, enfim, agora a gente está com 48, enfim, né, pessoas aqui, que talvez estejam lidando com essa ansiedade do que vai ser amanhã, do que vai acontecer, vou me contaminar, não vou, né? Eu vou morrer, não vou ter trabalho, não vou. O que causa essa ansiedade? Lembrando que hoje a gente tem uma aula no nosso curso de formação aqui do NBP com o professor Irã Paulo, no módulo de psicopatologia e psicossomática. Então você está convidado, você está convidada. Diga lá, Irã, sobre essa ansiedade. E é interessante, né, esse conflito que existe entre desejo e realidade, até em relação ao quanto se pode escolher, né, agora não viver o prazer para que você possa ter um prazer depois, né? Sim. Ou quanto você vive o prazer agora e como consequência da vivência dessa experiência de prazer imediato, você viver um desprazer futuro, né? Que é o que a gente encontra agora. Tudo bem, você quer sair para a rua, você quer sair sem máscara, você quer... Tá, viva esse prazer. Mas qual a possível consequência desse prazer? Né? Diante de um dado onde a gente já passa onde a gente já passa mais de 11 mil mortos, né, no nosso país. Seria prazeroso também estar dentro dessa estatística, né? Então, esse conflito de preservar o prazer... Fora aqueles que lidam com essas perdas, né, Irã? Sim. Fora aqueles seres, os pais, os irmãos, enfim, os amigos que sofrem, né? Porque se a gente pegar esses 11 mil e multiplicar por pessoas... né, que estavam ligadas a essas pessoas que se foram, o número fica muito maior de sofrimento, né? Agora, quando a gente fala de ansiedade, a principal causa da ansiedade é desamparo, né? É quase que como uma regra matemática, né? Se tem ansiedade, é porque existe um desamparo, ou existiu um desamparo. Sem contar que todos seres humanos já vêm ali com desamparo, que é o nascimento, né? Claro que a gente tem algumas variações, inclusive, de desamparo já na própria barriga da mãe, né? Mas o nascer é o desamparo, né? O nascer é um movimento onde você deixa ali um ambiente que é confortável, protegido, agradável e que tem tudo o que você precisa e de repente, como eu brinco sempre, né, chega a ordem de despejo, você tem que ser ali, você tem que sair e ainda corta o único laço que você tem com a mãe e de repente você fica totalmente distante dela, então isso já gera um trauma de forma quase que natural, né, no ser humano, onde já tem esse momento registrado no inconsciente de desamparo. Dentre outros possíveis desamparos que a experiência humana pode trazer aí na trajetória de vida, né? Então, quando a gente pensa em ansiedade, a gente projeta o futuro com receio de que a gente tenha a mesma sensação que a gente teve no desamparo. Né? Então, esse é o medo gerado pela ansiedade. E a ansiedade é um buraco que você cai e que no fundo desse buraco tem um outro buraco, que no fundo desse outro buraco tem um outro buraco e você vai indo de medo em medo, né? Sem perceber, lógico, porque é muito inconsciente. E aí, eu acredito que a quarentena, ela é um exercício para que a gente possa perceber essa ansiedade.
Porque, por exemplo, no primeiro dia que foi decretado, por exemplo, para nós aqui do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, e outros lugares também, mas quando foi decretado aí os primeiros dias de quarentena, a ansiedade já foi calculada, né? A partir do segundo dia. Então, no primeiro dia que eu não pude ir ao trabalho, né, por exemplo, Sim. eu senti alguma angústia por não conseguir fazer aquilo que eu desejava. Ir ao trabalho, exercer minha função, ou ir à escola, ir à faculdade, ir na casa de um amigo, ir na casa do namorado, da namorada. E essa angústia de um dia ou dois no início da quarentena já foi algo pesado. Só que o curioso desse momento que a gente vive é o seguinte, que eu percebo que a mente humana em ansiedade, ela calcula a sua dor. Então, quando a gente pensa que a gente está no segundo dia e que a gente teve um tanto assim de dor, e eu ainda tenho mais 28 dias, eu já multiplico essa dor aqui desse tamanho por 28. E aí eu sofro hoje os 30 dias, né, multiplicado. E vem tudo hoje. E aí eu passo cada dia vivendo isso. E aí se prolonga a quarentena, mais 10, mais 20, mais 30. A gente percebe, por exemplo, o quanto a ansiedade diminui, tem diminuído, quando vai chegando próximo ao fim da quarentena imposta. Só que aí, antes de chegar no fim, já vem uma outra orientação. Ó, precisamos de mais 20 dias. E aí você percebe que a neurose, né, em ansiedade renova, já volta, né? Totalmente. Porque é justamente esse cálculo feito pela mente, né? Nossa, então quer dizer que eu vou sofrer mais 20 dias? E aí o sujeito já sofre os 20 dias hoje, né? Sim. E amanhã ele já sofre 19 dias. E é quase que uma contagem regressiva. E quando chega no final, renova. Sim. E aí, falando sobre essa questão de desamparo, é interessante a gente, como proposta de cuidado da saúde mental e emocional, a terapia, assim como outros remédios, né? Lembrando que remédio não são só substâncias ingeridas ou injetadas, né? Mas práticas, alguns movimentos que a gente pode fazer, a gente também considera como remédio. Então a terapia, ela é um excelente remédio. Inclusive porque você vai percebendo que o receio ou medo que você tem, que te gera ansiedade, não está ligado exatamente à situação de quarentena. Está ligado a alguma coisa mais interna. Sim. E você percebendo essa causa, você aprende a lidar um pouco melhor com essa causa externa, né? Você não deixa de cuidar dessa causa externa, que é essa questão de costumes e hábitos a serem adotados. Lavar a mão, álcool gel, máscara, sai na rua, chega, troca de roupa, põe para lavar. Então, assim, além desse cuidado externo, você percebe que um cuidado interno vai te ajudar a lidar melhor com essa situação externa, né? Com essa base da ansiedade, a gente tem percebido que algumas pessoas estão entrando no mais profundo da depressão, né? Naquele sentimento de melancolia por conta também da solidão, do isolamento, de não fazer aquilo que estava acostumado, da falta do prazer, etc, etc. Isso tudo que a gente já falado aqui. A gente falou sobre a causa da ansiedade como o desamparo, né? Que é o que Freud propõe. Agora, se formos pensar também, Irã, relacionado a essa solidão que as pessoas elas têm enfrentado, que não tem estrutura para isso, não tem estrutura para lidar com o não.
com a notícia de que o isolamento, de que esse decreto ele se renova, a gente recebe outros nãos. Falando Uhum. então sobre causa ainda, quais são as causas dos seres humanos, de nós, né? Não conseguirmos lidar com esse não, hein? O que que aconteceu e o que que acontece para a gente não conseguir lidar com essa coisa do não, não pode, você vai ter que... e o que que seria a causa disso? Essa falta de É, capacidade de lidar com a frustração. essa falta de capacidade de lidar com a frustração ou com as frustrações, né? Ela tem uma característica de origem ali na primeira infância, como a gente sempre fala, de acordo com a estruturação do nosso inconsciente, né? E também a estruturação do nosso ego, né? Essa característica que a gente carrega de poder de decisão sobre tudo que a gente sente. E aí, falando sobre id e superego, né, que é aquele que só deseja, que é o id, e o superego, que por vezes censura, por vezes restringe, é importante a gente tentar entender como que se consolidou essa construção do ser. É importante a gente pensar que existem algumas fases, né, dentro dessa primeira infância que Freud teorizou como as fases do desenvolvimento psicossexual, né? Então a gente tem ali a fase oral, a fase anal, fálica, genital, e durante esse processo dessas fases, existem algumas experiências vividas que geram algumas fixações, né? E ao longo dessas fases, a gente tem uma fase que a gente vai falar, que é a fase de castração, né? E nesse período de castração, inclusive que é o momento onde se traça esses perfis, né, de estrutura, que tem ali o neurótico, o psicótico e o perverso, é Sim. onde a gente começa a compreender como que a gente foi estruturado para lidar com os nãos, né? Então, como a gente falou no começo aí da live, o neurótico que não consegue lidar com o não, mas ao mesmo tempo ele lidar, porque ele se submete a esse não, né? Sim. Da forma dele, seja surtando, ou seja com uma dor de barriga, ou seja até com alguma patologia, como uma alergia, né? Como uma rinite, enfim, de alguma forma ele vai lidar com esse não. Já Sim. outros perfis, como o perverso, já não vai lidar bem com esse não. Então, é importante a gente lembrar também que mesmo o neurótico, ele carrega traços de psicose, né? E ele também carrega traços de perversão. E no processo de análise, né, a terapia com base na psicanálise, ela propõe uma investigação para entender como foi a sua estruturação nesse sentido, para que Sim. você possa perceber o porquê e como você lidar com os nãos que são impostos a você, né? Sim. Então, a gente tem uma série de detalhes aí que vão classificando e ajudando a gente a entender melhor. Como, por exemplo, como Isso. os homens... Pode falar, Aurélia. Não, que me ocorreu algo aqui que eu ia até te perguntar. A gente conversou esses dias uma frase, né? Que você até meio compartilhou e a gente discutiu no bom sentido, né? Cara, Sim, isso faz sim, sentido, não faz? Essa verdade. falta de estrutura que o ser humano tem de lidar com a frustração, de lidar com a impossibilidade de fazer aquilo que quer na hora que quer. E aí eu vou problematizar e vou deixar com você. É Ótimo. culpa dos pais? Essa falta Só de para saúde emocional é culpa dos pais, Irã?
Quando a gente pensa nessa estruturação do ser humano, e na primeira infância a gente pensa o seguinte, né? Bom, uma criança não aprende nada sozinho, né? Ela aprende ali com aqueles que cuidam Os dela, cuidadores, né? Sim. Os cuidadores, que seja pai ou mãe, biológico ou não, né? Ou um avô, um tio, uma tia, uma avó, as pessoas que representam essa figura de cuidadores. Eles são responsáveis por essa estrutura, né? E aí, só para contextualizar o pessoal que nos assiste, eu ouvi uma frase no Dia das Mães, e aí, por algumas razões mais pessoais, eu me choquei um pouco com a frase. E essa frase, ela era uma menção como se Freud tivesse dito isso, né? E a frase dizia o seguinte... Né? O que piora tudo. E eu acho que por isso que eu também fiquei indignado, né? E Freud dentro do caixão... ou em algum lugar, se remoendo. E aí a frase dizia o seguinte, no Dia das Mães, era assim, é tudo culpa sua, né? Ou é tudo culpa da mãe, alguma coisa assim, né? Era tipo assim, vai aí uma frase para o Dia das Mães, é tudo culpa sua, né? E aí eu achei assim, eu até falei para Aurélio, eu não quero aqui ser um promotor, né, dentro da psicanálise, e aí acusando quem falou isso, mas, pelo amor, né, isso não tem a ver com o que Freud propôs, assim, onde existe uma responsabilidade dos pais, né, tanto que a gente fala que o Aurélio, na verdade, a gente brinca, às vezes comenta que um curso para ser pai e mãe, né, deveria ter uma boa dose aí de um módulo de psicanálise, porque ajudaria um tanto, né, para uma boa ou razoavelmente boa estruturação psíquica, né? Então, assim, existe dentro dessa formação, inclusive o que eu estava falando sobre essas fases, né, do desenvolvimento psicossexual, como Freud teorizou, sim, a contribuição e responsabilidade dos pais. Só que quando a gente cresce, e aí, por vezes, inclusive, nos tornamos pais e mães, a gente percebe que a gente repete o que foi trazido para nós, de forma consciente ou inconsciente, ou na nossa vida, a gente também repete individualmente aquilo que foi aprendido. É preciso um processo de reconstrução ou de reestruturação de ego para que você possa perceber que algumas coisas são suas e outras coisas são herdadas, e aí eu coloco herdadas entre aspas, porque são ensinadas, né, para a gente, onde a gente pode sim abrir mão dessas questões, né? E se a gente pode abrir mão dessas questões, isso já se torna uma responsabilidade nossa, né? Então, falando ainda dessa frase até porque polêmica, já somos adultos, né, Irã? Exatamente, né? A gente tem a condição de pensar e de agir diante daquilo que a gente pensa, né? Afinal, isso diferencia a gente dos outros animais, né? Sim. Nós também temos instinto. O id, no início ali, quando Freud começou a teorizar a ideia do id, ele partiu do princípio do instinto para chegar ao id, né? Que é aquela coisa natural que vem, o desejo, que vem aquela pulsão que domina o sujeito ao ponto de querer, querer, querer. Só que ele entendeu, e a gente, aprendendo com Freud, entende e vem entendendo cada vez mais, que sim, a gente tem esse lado mais selvagem, digamos assim, sim. Só que a gente tem uma peculiaridade que talvez outros animais não tenham, que é justamente a capacidade de decidir diante dessa pulsão instintiva, né? Sim. Só que também
dentro dessa capacidade de decisão, ela também é corrompida diante desse processo de formação. Porque muitas vezes a gente decide de acordo com aquilo que a gente aprendeu que deve ser decidido. Exatamente. Né? Então, se eu fui criado no meio de perversos, mesmo sendo um neurótico, o meu traço de perversão vai ser muito forte. Acentuado. Então, meu poder de decisão diante de um desejo, diante de uma reação instintiva, ele vai estar contaminado, digamos assim, ele vai estar influenciado por esses cuidadores. Só que a gente cresceu, ninguém mais manda na gente, ou seja, ninguém manda na nossa mente, né? A não ser o nosso inconsciente, né? Que tem uma influência gigantesca diante da nossa psique. Então a gente pega essa responsabilidade, que essa frase equivocada, né, que gerou agora essa conversa, coloca como culpa, que não é um sentimento e não é um nome que a psicanálise coloca para responsabilizar alguém. Na verdade, esse nome culpa é uma luta diária para que a gente transforme essa palavra em responsabilidade. Porque a culpa, ela gera autossabotagem, a culpa, ela gera punição, né? A responsabilidade, ela gera um efeito de consciência onde você consegue perceber que você precisa e que você tem esse poder de decisão diante daquilo que está nas suas mãos. Sim. E se você quiser decidir ir para a esquerda, é uma decisão que você pode tomar com responsabilidade ou com falta de responsabilidade. Só que a responsabilidade da consequência é toda sua, né? Então é um momento onde a gente vive as neuroses que a gente vive em um movimento de regressão à infância, onde a gente sempre vai transferir a culpa para o outro, né? Sim. Ou a culpa é do meu pai, ou é da minha mãe, ou é do vizinho, ou é do presidente, ou é do país vizinho, ou é do capeta, ou é, enfim, ou é de Deus. A gente sempre vai deslocar essa coisa que a gente chama de responsabilidade vestida de culpa para o outro, porque a culpa, ela é insuportável. Quando a gente percebe que não é culpa e sim responsabilidade, a gente tem um outro olhar e aí a gente talvez consiga abraçar um pouco mais. Cara, bom, a cena é papo bom, passa rápido, né? E a gente tem esse tempo que o Instagram, ele estabelece e daqui a pouco ele derruba. E aí tem muita gente aqui mandando abraço, meio comentários e tal. Mas assim, só para a gente já encerrando a gente também a gente está também diante de um número que é o aumento do uso de álcool e de drogas, né? Uhum. Então a gente já tem visto que diante desse tempo de pandemia, excesso de ansiedade, de dificuldades, as pessoas estão buscando cada vez mais alguns recursos, se a gente pode dizer assim, algumas fugas para lidar com isso, indo para o álcool, indo para o uso de maconha e outras drogas lícitas e também ilícitas, né? Uhum. Me diz uma coisa, Irã, esse é o melhor caminho? Não sendo o melhor caminho, qual o melhor caminho que você diria? Caminhos são caminhos, né? A gente pulsiona a morte o tempo todo, né? A gente precisa aprender a lidar com essa pulsão para a gente entender se a gente quer encontrá-la logo ou não, né? Então, assim, eu não sei se melhor ou pior, mas caminhos que fazem bem e que fazem mal, a gente percebe assim com muita clareza, né? Realmente, a gente percebe esse movimento onde pessoas buscam refúgios, né? Para aliviar essa ansiedade ou essa angústia em diversos recursos que a gente vai chamar de droga, né? Seja ela lícita ou ilícita, tá, gente?
A psicanálise ela não tem esse juízo de valor em dizer, por exemplo, que o álcool é mais prejudicial do que, por exemplo, você O não sair Rivotril, né? do celular se alimentando de notícias que te fazem mal, né? Ou um Rivotril, ou um cigarro, Que é o que a gente ou vê, né? Às vezes, sim, no setting, na clínica, né, Irã? O pai chega me questionando, a mãe chega me questionando o filho que está usando determinada droga, o que não justifica, é fato, mas ele é um sim, usuário contumaz de Rivotril. Então, quer sim. dizer, que tipo de droga é essa, né? E na verdade o que se torna de fato a droga é como essa prática é estabelecida, né? Qual é a sua relação com isso, né? Sim, Um caminho saudável é, é você se conhecer e se perceber, né? É difícil você enfrentar a realidade, é difícil a gente enfrentar quem somos, o que sentimos, inclusive o que temos. E o que sim, temos hoje é a realidade, né? Todos nós desejamos, isso é fato. Mas por que que uns conseguem lidar melhor com essa castração de desejo que a gente tem hoje, por exemplo, como a quarentena, e outros não, né? Acredito que o fato de você entender os seus movimentos, é, que te fazem bem ou que te fazem mal, é um caminho de saúde para que você possa entender melhor, inclusive, o porquê você recorre ao cigarro, o porquê que você recorre ao álcool, à maconha, cocaína, Rivotril, sim. enfim, qualquer outro tipo de vício, né? Inclusive, o celular, hoje, ele tem trazido alguns efeitos muito negativos no que diz respeito às psicopatologias, inclusive de ansiedade, né? Sim. E se a gente parar para pensar, o celular ele é muito semelhante a um maço de cigarro, em seu tamanho, em sua praticidade, ou tá na mesa, ou tá no bolso, é fácil de pegar, liga ali, dá uma rolada para cima, muito semelhante a pegar um maço de cigarro, acender, dar dois tragos, se distrair da realidade imposta, ou pensar ainda mais na realidade e se angustiar com isso. E quando você guarda, a angústia volta. E aí você precisa pegar de novo. Então, assim, são muitas. A gente precisaria de mais uma live para falar, Com né? certeza. Mas são muitos caminhos que levam à não saúde, né? Emocional e mental. E 1 minuto e 55. existe um caminho que nos leva à saúde, que é justamente olhar para dentro de si, né? E a gente Muito tem uma bom. dificuldade de olhar sozinho, né? Sim. Por isso que nós, psicanalistas, nos empenhamos em compreender a mente humana, inclusive a nossa, né? O tempo todo. Também somos humanos, né? Para que a gente possa lidar com o outro. E aí eu vou deixar o Aurélio finalizar a live. Irã, cara, é exatamente isso. Eu vi que a Rita, outras pessoas falaram, olha, me precisa de um 2, de uma parte 2, e quem sabe a gente marca aí Sim, um outro bate-papo necessário, mas sim, a importância de olhar para si, de fazer terapia, de fazer análise. Só para encerrar, hoje às 19 horas, o Irã estará como meu psicanalista e professor no NBP, dando aula de psicopatologia. Então, você é nosso convidado, você é nossa convidada. Se você quiser saber como participar dessa aula, é só mandar aqui um direct, mandar uma mensagem que a gente vai te orientar. Irã, rapidamente, seu WhatsApp para atendimento. meu WhatsApp é 958585741. Mais uma vez? 958585741. Talvez a aula não seja uma parte 2, mas Não, mas já dá. acrescente, né, Sim.
nesse sentido e possa ajudar também, né?